Você sabia que um hábito simples que muita gente faz todo dia ao acordar pode estar triplicando o risco de derrame cerebral, principalmente depois dos 60 anos? Pois é, pode parecer exagero, mas não é. Essa informação vem direto de especialistas, neurologistas e médicos que estudam a fundo a saúde do cérebro. E o que vamos te contar agora pode mudar completamente a forma como você começa o seu dia, e talvez até salvar sua vida. Deixa eu te contar a história do seu Antônio. Ele tem 65 anos, levava uma vida tranquila, sem grandes problemas de saúde. Não era atleta, mas também não era sedentário. Todo dia, ao acordar, fazia a mesma coisa. O despertador tocava, ele pulava da cama e ia direto preparar seu café. Dizia que tempo era dinheiro, então não dava para enrolar. Mas em um certo dia, algo diferente aconteceu. No caminho para a cozinha, ele começou a sentir uma forte tontura, tudo girava. Antes que pudesse fazer algo, perdeu o equilíbrio e caiu. Seu Antônio tinha acabado de sofrer um derrame cerebral. E o pior, isso podia ter sido evitado. O que aconteceu com ele não foi azar. Foi consequência de um erro que milhões de pessoas cometem todas as manhãs, principalmente depois dos 60. Estudos recentes mostram que esse hábito aparentemente inofensivo está diretamente ligado ao aumento do risco de AVC. Por isso é fundamental que você entenda qual é esse erro, por que ele acontece, o que ocorre dentro do seu corpo quando ele é cometido e, o mais importante, como evitar esse perigo silencioso. Mas calma, que antes de te revelar esse erro, é importante saber com o que estamos lidando. Afinal, o que é um derrame cerebral ou AVC? É quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido de forma repentina. O cérebro precisa de oxigênio e nutrientes constantemente. Se esse fluxo para, mesmo por poucos minutos as células cerebrais começam a morrer. Isso pode causar desde dificuldades leves de fala ou movimento, até paralisia, perda de memória ou morte. Existem dois tipos de AVC. O isquêmico, que acontece quando um coágulo bloqueia uma artéria cerebral, e é o mais comum, cerca de 80% dos casos. E o hemorrágico, que ocorre quando um vaso se rompe dentro do cérebro e provoca sangramento, mais raro, porém mais grave. Ambos são perigosíssimos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC é a segunda maior causa de morte no mundo e a primeira de incapacidade adquirida em adultos. Mais de 15 milhões de pessoas sofrem um AVC todo ano. Destas, 5 milhões morrem e outras 5 milhões ficam com sequelas permanentes. Agora vamos falar sobre quem está mais vulnerável, pessoas com mais de 60 anos. Depois dessa idade, o risco de AVC dispara. As artérias envelhecem, placas se acumulam, a pressão sobe, a diabetes aparece. Tudo isso deixa o cérebro mais exposto. Dados mostram que a partir dos 65 anos, 1 em cada 6 pessoas terá um derrame cerebral em algum momento da vida. Entre os principais fatores de risco estão hipertensão, colesterol alto, diabetes, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo e má alimentação. Mas o que pouca gente sabe é que existe um fator de risco escondido, um hábito rotineiro, quase automático, que cometemos todo dia, logo ao acordar. E é aí que mora o perigo. Você sabia que o período da manhã é o mais perigoso para o cérebro? É nesse horário, entre 6 e 11 da manhã, que acontecem cerca de 70% dos AVCs. Isso mesmo, 7 em cada 10. E não é coincidência. Enquanto você dorme, o corpo entra em modo de economia. A pressão arterial e a frequência cardíaca diminuem. Mas ao despertar, o organismo precisa acordar também. E para isso, dispara uma série de mecanismos como o aumento do cortisol, o hormônio do estresse, que sobe naturalmente nesse momento do dia para deixar o corpo em alerta. O problema é que em pessoas com mais de 60 anos, cujos vasos estão mais frágeis e rígidos, esse aumento repentino de pressão pode ser perigoso. É como acelerar um carro que ficou parado a noite toda. E tem mais. Ao levantar-se de repente, ocorre algo chamado de hipotensão ortostática. A pressão arterial despenca rapidamente, causando tonturas, desequilíbrio e até desmaios.
Vamos ver o exemplo da Dona Maria, de 68 anos. Acordou num dia comum, levantou de um salto da cama e poucos passos depois a perna direita falhou. Tentou se apoiar, mas caiu. Não conseguia falar nem mexer o braço direito. AVC isquêmico, 7 da manhã. E o seu José, de 73 anos? Todo dia fazia o mesmo, levantava rápido para preparar o café. Num domingo sentiu uma dor de cabeça intensa e perdeu os sentidos. AVC hemorrágico, 8 da manhã. Esses casos se repetem diariamente e têm uma coisa em comum. Todos cometeram o mesmo erro. Chegou a hora de revelar. O grande erro matinal é se levantar de repente da cama, sem dar tempo para o corpo se adaptar. Isso, que parece inofensivo, é na verdade extremamente perigoso. Quando você está deitado, a circulação se ajusta a essa posição. O sangue está distribuído de forma equilibrada. O coração não precisa bombear com tanta força. Mas ao levantar de uma vez, a gravidade puxa o sangue para as pernas. O cérebro, por alguns segundos, recebe menos oxigênio. E esse pequeno apagão pode ser o gatilho para um AVC, especialmente se você tem pressão alta, colesterol elevado, diabetes ou problemas cardíacos. Estudos mostram que pessoas acima de 60 anos que sofrem quedas bruscas de pressão pela manhã têm até 3 vezes mais chance de sofrer um derrame. É um hábito tão comum que ninguém desconfia do perigo. Mas agora que você sabe, na próxima parte eu vou te ensinar um passo a passo simples para acordar com segurança, proteger seu cérebro e evitar esse risco silencioso. Então, agora que você entendeu por que levantar da cama bruscamente pode ser tão perigoso, é hora de aprender uma maneira segura e recomendada por neurologistas para começar o dia. Eles chamam isso de técnica do despertar em 3 fases. É uma rotina simples, prática, e que pode ser feita por qualquer pessoa, especialmente por quem tem mais de 60 anos. O objetivo é ajudar o corpo a se adaptar ao estado de alerta de forma gradual, evitando picos de pressão e garantindo que o cérebro receba o oxigênio necessário logo ao acordar. A primeira fase começa antes mesmo de sair da cama. Ainda deitado, mova os pés, os dedos das mãos, gire os tornozelos, estique as pernas suavemente como se estivesse pedalando no ar. Esses movimentos leves ativam a circulação, despertam o sistema nervoso e preparam o coração para trabalhar em um ritmo mais elevado. Pense nisso como aquecer o corpo antes de começar o dia, igual ao que se faz antes de um exercício físico. Depois vem a segunda fase, sentar na beirada da cama, nada de sair de uma vez. Gire o corpo com calma, coloque os pés no chão e fique sentado por 1 ou 2 minutos. Durante esse tempo, respire profundamente. Inspire pelo nariz, segure por 3 segundos e solte o ar pela boca. Essa respiração profunda ajuda a equilibrar a pressão e oxigenar o cérebro. É uma pausa importante para o corpo entender que está saindo do descanso e se preparando para a atividade. A terceira e última fase é levantar-se. Mas atenção, faça isso com calma. Incline o corpo levemente para frente, use as mãos como apoio e só então fique de pé devagar. Antes de dar os primeiros passos, fique parado por alguns segundos, sinta se está estável, se a visão está clara, se não há tontura. Só depois comece a andar com tranquilidade. Esse processo pode parecer demorado, mas é uma medida simples que pode evitar desmaios, quedas e até um AVC. E tem um detalhe fundamental que muita gente ignora: hidratação. Sim, um simples copo de água logo ao acordar pode fazer toda a diferença. Durante a noite, o corpo perde água sem que a gente perceba, através da respiração e do suor. Quando você acorda, o sangue está mais denso, mais espesso, e isso pode aumentar o risco de formação de coágulos. Um copo de água em temperatura ambiente ajuda a acordar a circulação e torna o sangue mais fluido. Por isso, antes de café, celular ou qualquer outra coisa, beba água. Além disso, incluir alguns minutinhos de respiração consciente e alongamentos suaves também é uma ótima forma de iniciar o dia. Inspire profundamente, levante os braços, movimente os ombros, gire o pescoço com cuidado. Esse tipo de movimento
ajuda a acordar o corpo por inteiro e melhora o fluxo de sangue para o cérebro. Se você seguir essa rotina todos os dias, vai estar fazendo muito pela sua saúde cerebral. E não é exagero. A forma como você levanta da cama pode sim ser a diferença entre um dia tranquilo e um episódio que muda sua vida para sempre. Mas não é só pela manhã que você deve se cuidar. Proteger seu cérebro exige atenção ao longo do dia também. Por isso agora vamos falar sobre 5 mudanças no estilo de vida que os neurologistas recomendam para manter a saúde do cérebro em dia e evitar riscos no futuro. A primeira delas é o controle rigoroso da pressão arterial. A pressão alta é um dos maiores vilões quando o assunto é AVC. Ela danifica as paredes das artérias, favorece o acúmulo de placas e aumenta as chances de coágulos. Segundo a Associação Americana do Coração, pessoas com hipertensão descontrolada têm até 4 vezes mais chance de sofrer um AVC. Por isso, se você tem mais de 60 anos, meça sua pressão regularmente, anote os valores e converse com seu médico. Não dependa só de remédios. Alimentação, exercícios e controle do estresse também são fundamentais. O segundo ponto é a alimentação. O que você coloca no prato impacta diretamente a saúde das suas artérias e do seu cérebro. Uma dieta anti-inflamatória e protetora da saúde cardiovascular é essencial. Inclua frutas, verduras frescas, azeite de oliva, peixes, sementes, castanhas e cereais integrais. Evite alimentos ultraprocessados, ricos em sal, açúcar e gordura trans. Comer bem é uma das formas mais poderosas de proteger o cérebro. O terceiro é a prática regular de exercícios físicos. Não precisa fazer academia nem correr maratona. Caminhar 30 minutos por dia, subir escadas, dançar ou fazer yoga já ajuda muito. O importante é manter o corpo em movimento. Isso melhora a circulação, ajuda a controlar a pressão e o colesterol, além de fortalecer o coração e até estimular conexões cerebrais novas. Quarto, atenção aos nutrientes que fortalecem o cérebro. Alguns suplementos ou alimentos podem dar um reforço extra, principalmente quando há deficiências. Ômega 3, magnésio, vitamina D e coenzima Q10 são alguns exemplos. Mas sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer suplemento. Também vale investir em alimentos como frutas vermelhas, vegetais verdes escuros e cúrcuma, todos com efeitos protetores para o cérebro. E por fim, o quinto ponto: cuide do seu sono e do seu estresse. Dormir bem é essencial. Durante o sono, o cérebro realiza processos de limpeza e regeneração. A falta de sono aumenta o estresse, eleva o cortisol e prejudica a circulação. Estabeleça uma rotina para dormir, evite telas à noite e crie um ambiente calmo. Quanto ao estresse, busque formas de relaxar. Respiração, meditação, caminhadas ao ar livre ou atividades que você goste. Essas mudanças simples aplicadas todos os dias vão fazer uma enorme diferença na sua saúde cerebral. Porque, como você viu, o cérebro é sensível, mas também responde muito bem aos cuidados certos. Agora que você tem essa informação nas mãos, é hora de agir. A partir de amanhã, mude sua rotina matinal. Dê ao seu corpo o tempo e o cuidado que ele merece. Não se levante de qualquer jeito. Aplique a técnica do despertar em 3 fases. Tome seu copo d'água, respire fundo e comece o dia com calma. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, especialmente se essa pessoa tem mais de 60 anos. Esse simples gesto pode salvar uma vida. E se você já sentiu tontura, visão turva ou desequilíbrio ao levantar, deixe aqui nos comentários. Quero saber como você se sente e te ajudar com conteúdos que realmente façam a diferença no seu dia a dia. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo, se cuidou de você ou de alguém, então se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos com dicas práticas e valiosas para sua saúde e bem-estar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide-se bem e nunca se esqueça, sua saúde começa nos pequenos hábitos.